Boa noite, boa noite, boa noite e boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um podcast SCP, hoje com a presença ilustre do nosso vice-prefeito, ela que é uma doçura de pessoa, que está hoje a nossa secretária da Educação. Obrigada. A câmera é toda de você, toda tua não, né? Toda de vocês, para desejar uma boa noite pro pessoal de casa. Elaine? Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui falando desse assunto que é um dos mais importantes para mim e eu adoro discutir: educação. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite quem está nos assistindo. E estamos aqui junto com a Elaine para falar de educação. E o legal é que toda segunda a gente tem podcast, vocês sempre estão lá, que notifica aqui para mim, ó. Plínio acabou de entrar, Elaine acaba de entrar. E é legal ver que vocês estão acompanhando, estão sempre por dentro de todos os assuntos. E foi o que a Elaine falou. A educação, um assunto muito seríssimo dentro da nossa cidade. Eu falo assim que é no mundo, mas aqui na nossa cidade a gente pode... A pergunta, já vou começar para a Elaine, né? Fala assim, Elaine, a gente pode dormir sossegado? A gente pode dormir mais tranquilo em questão da educação como está na nossa cidade ou não? A educação da nossa cidade, eu brinco, eu falo, a educação arrasa, né? Eu estou muito orgulhosa da nossa educação, a gente tem alcançado, assim, grandes conquistas, grandes mudanças. Esse ano, Santa Cruz das Palmeiras, quer dizer, o ano passado, recebemos o selo ouro, né, da alfabetização. Então, estamos, assim, felizes, porém, como nós sempre falamos, com educação a gente sempre pode melhorar. Né? Então, nós estamos sempre procurando melhorias, visitando, né, lugares que têm alguns aspectos que a gente acha que precisa estar melhorando para a gente conhecer mais em algumas cidades. E eu falo assim, Will, a gente tem muitas conquistas na educação, principalmente assim, quando a gente fala de educação inclusiva. É isso. Né? Antes do programa, a gente chega um pouquinho mais cedo, né, pra bater aquele papo, pra gente alinhar algumas coisas. A gente tava conversando, né, um pouquinho antes. A gente não vai citar o nome da cidade, Sim. mas você estava me contando que você foi numa cidade para conhecer. Porque assim, hoje a gente fala da educação, mas tá mudando muito, né? Essa questão da educação. Sim. Inclusive, né, quando eu conversei com o Plínio, para estar vindo aqui, a gente estava falando sobre a questão da educação especial, a questão inclusiva. E aí você me contou que você foi fazer uma visita numa cidade para chegar lá e aprender uma coisa, e na verdade a nossa cidade já está anos-luz na frente nisso, né? Sem falar o nome da cidade, tudo, sim. Mas você pode falar um pouquinho disso, que eu achei super interessante isso que você falou, da questão da educação. E eu falo, às vezes, a gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa, e as famílias, ou mesmo os munícipes, não sabem do trabalho que é feito, né? Você sabe que há muito tempo atrás eu trabalhei com surdos aqui no nosso município. Sim, era referência lá na USP, né? Nós tínhamos um trabalho lá, e as pessoas aqui do nosso município não sabiam do trabalho que era feito, né? E na educação inclusiva, nós temos salas de AEE, que é o atendimento educacional especializado, enquanto algumas cidades têm algumas salas espalhadas pelo município, ou elas têm assim, o trabalho itinerante, né? A professora vai até o aluno na sala de aula ou na escola onde ele está inserido. Nós temos uma sala de AE em cada escola de ensino fundamental. Muito bem equipada, né, Plínio? Graças a Deus. Depois de muitos anos sem comprar material para salas, as meninas, né, que são, eu falo as meninas, mas são as ATPs de educação especial, tanto do ensino infantil quanto do fundamental, realizaram uma compra de material fantástica. Todas as salas foram equipadas. Então, são salas assim muito equipadas, e as professoras, inclusive o Plínio, acabou de sair de uma formação e veio para cá. Estava lá com elas.
Estava para trabalhar algumas questões, depois o Plínio entra nesse assunto, e nós temos também, nós aumentamos o número de professores para atuar na educação infantil. Porque você concorda comigo que a educação infantil é a base? Sim. E se nós investirmos nas crianças, né, na idade da educação infantil, a tendência é elas estarem mais estimuladas e estarem mais desenvolvidas para o ensino fundamental. Então, a educação infantil, nós investimos bastante o ano passado, esse ano, e agora nós vamos ter o AEE também nas creches municipais. Nossa, que massa. Né? Porque agora nós temos crianças que estão sendo laudadas muito cedo. Então, é hora de estar também pegando essas crianças e investindo nelas também, de uma pergunta forma que eu queria te fazer diferente. depois. Porque assim, ó, você falou disso aí da questão das crianças serem laudadas hoje muito cedo. Eu acredito que isso também seja por questão graças ao avanço da medicina, da tecnologia. Porque eu lembro que quando a gente era. Eu mesmo, eu falo assim, né? Eu sempre achei que eu era muito burro. Não que eu achava. Não que eu não seja burro, mas você. Às vezes eu achava que eu era muito burro. Mas aí, depois de 38 anos. Que aí a gente vai ter um diagnóstico de que, de repente, seja um TDAH, uma bipolaridade, ou um TOD. E a gente vê assim que... Eu vejo que vocês são... por mais que vocês sejam novinhos, Muito obrigado. e muito mais experientes que eu vejo, porque assim, que nem um exemplo, o currículo do Plínio é extenso. A minha pergunta é assim, ó, para vocês. Nessa questão você sentiu... como tá sendo essa mudança? Porque, vamos falar assim, a educação teve que mudar muito. Teve que mudar muito. Lógico que o índice, né? A gente fala assim, o índice do aumento das crianças atípicas estão aumentando mais. Essa questão, até a questão também de como que se é laudada, até chegar, porque muitas vezes não dá para se perceber quando é criança, vai perceber isso de repente na adolescência. Sim. Então, assim, para vocês que estão há muitos anos na educação, é isso que eu queria escutar dos dois. Como que é vocês pegar essa transição de como era antes a educação, de como que era tratado, para hoje, que vamos falar assim, a educação parece que está tendo que andar junto com a saúde. Não é só mais a educação, ao meu ver, porque por questão disso. Parece que a educação está tendo que andar junto com a saúde. E vocês hoje, olhando isso, como que vocês enxergam? Como que foi essa transição? Como que é esse passo para o futuro? Will, a gente tem que prestar atenção assim que a nossa sociedade mudou também, né? Então, educação anda junto com saúde, anda junto com assistência social, anda junto com a sociedade, com a família. A cultura. Isso, com a cultura. Então, nós temos que caminhar de acordo com tudo isso, tá? Por isso que ela é a principal para mim na minha Isso. vida. Por isso é a principal. Isso. Na minha época, por exemplo, era assim, na minha época de estudante, de criança, muito, século passado. Você entrava na escola direto no primeiro ano, primeira série naquela época, então geralmente tinha quatro primeiras séries de manhã, 4 primeiras séries da tarde. Depois eram 3 segundos anos, 3 terceiros anos, 2 quartos anos, aí ficava uma quinta série de manhã, uma quinta tarde, uma sexta. Aí na quinta série às vezes tinha 2 de manhã e 2 à tarde. Depois dava uma sexta série com uns 30 alunos, que as salas eram super cheias. Uma sétima com 29. E 2 oitavas séries na época com 18, 20 alunos no máximo de manhã e à tarde. Ou seja, Era um funil, né? era uma educação que afunilava. Aqueles que não se adaptavam iam sendo abortados do sistema. Né? Então, nós tínhamos uma sensação, porque quem ficava na escola? Só aqueles que estavam adaptados à escola. Quem não, saía, ia trabalhar, parará. Depois, com a mudança da legislação em 96, com o surgimento da LDB e com a Constituição de 88, a educação passou a ser um direito da criança e uma obrigação do país. Então, todas as crianças agora frequentam a escola, porque se eles não frequentam a escola, está violando um direito, nós somos obrigados a notificar o Conselho Tutelar para garantir esse direito. Tá? Então, existe uma obrigatoriedade, todas as crianças precisam estar na escola.
Aí entra o conceito de incluir e não de excluir, como era na minha época. Porque a criança que chegava no primeiro ano para aprender a ler e escrever, ele não aprendia, ele não voltava para o segundo. Ele ia trabalhar. Certo? Ele ia para a roça, ele ia com o pai, ele ia fazer qualquer coisa, não ficava na escola. E agora a escola tem um olhar de inclusão. Inclusive, ela atende aquelas crianças neurodivergentes, que a gente chama, né, que tem alguma deficiência, que aí entra o conceito de educação especial, que existe toda uma flexibilização do currículo que é ensinado para essa criança, certo? É um olhar diferenciado, com regras mais flexíveis, para que ele esteja na escola igual a todos. Toda criança tem que estar na escola, com raríssimas exceções, que aí nós temos as escolas de educação especial. Aqui em Palmeiras, a escola de educação especial se chama APAE, que são aqueles casos extremos de deficiência, que eu preciso não só do olhar da educação, como de olhar de uma série de outros profissionais. Fisioterapeutas, TO, fonoaudiólogo, psicólogo, é uma equipe multi para atender aquela criança. Às vezes precisa de uma medicação. Uma medicação, uma alimentação diferenciada, às vezes usa uma cadeira de roda, uma órtese, tá? E o conceito de educação especial da escola regular contempla um atendimento especializado para essa criança, que a gente chama de AEE. Atendimento Educacional Especializado, que é ofertado gratuitamente e, por lei, ele tem que ser no contraturno. Por quê? Porque a gente protege a criança de chegar na sala, tirar aquela criança do meio da aula, fazer um atendimento e todo mundo diz assim, ele é diferente, ele precisa de um reforço, como dizia na nossa época. Na verdade, eles precisam, mas isso é ofertado no contraturno. Infelizmente, muitas famílias não entendem a importância desse AEE. O AEE ele fica dentro de uma sala chamada Sala de Recursos, que foram esses recursos que nós adquirimos no ano passado, porque as salas do AEE de Palmeiras eram peladas, não tinha recurso. E se eu tenho criança que precisa de uma educação diferenciada, eu preciso de outras estratégias que não seja lousa, giz, lápis e caderno. Que isso são instrumentos da educação, mas não são eficientes para todos os indivíduos aprender. No entanto, que a gente ainda, além desse respaldo, as crianças que necessitam de um monitor, a prefeitura dá um monitor para atendimento daquela criança, né? Qual é a função do monitor? Isso é uma coisa muito controversa ainda, porque cria-se a legislação e com o tempo a gente vai adaptando. A função do monitor é ser o elo da criança com o professor. Então, o monitor, ele não dá aula para a criança, mas ele supre aqueles déficits que a criança tem. Ela não consegue pegar no lápis, o monitor auxilia. Ela não consegue virar a página, o monitor auxilia. Ela não consegue escrever no caderno ou fazer a colagem, o monitor ajuda. Inclusive, ajuda nas atividades diárias de vida, ir ao banheiro, beber água, se alimentar, ficar com essa criança no intervalo e socializar essa criança. Então, o monitor, ele não é aquele indivíduo que fica olhando para a criança e a criança lá. Não, ele tem que fazer a socialização. Chamar os colegas para interagir, se essa criança tem uma cadeira de rodas, tentar socializar, brincar na educação física. Então, ele é o elo que vai suprir aquelas deficiências que a criança tem para que ela melhore a sua aprendizagem. E mesmo assim, nós temos o atendimento educacional especializado. E aí a gente fez uma ampliação, né? Nós tínhamos uma professora de educação especial para cada escola de ensino fundamental, 2 para o ensino infantil e agora nós temos 4 para o ensino infantil, sendo 3 que ficam nas escolas de educação infantil do município, que são as crianças da educação infantil, e uma que fica nas creches, né? Por que nós estamos optando para a educação especial na creche? Porque hoje, como você diz, com o avanço da medicina, o diagnóstico dos transtornos está sendo cada vez mais precoce, graças a Deus. Uhum. E se o diagnóstico é precoce, significa que as intervenções precisam ser precoces. Nossa. Então, a professora de educação especial na creche, ela está dando intervenções mais cedo para que essa criança chegue à escola, né, no ensino infantil e no fundamental, que é o que o município atende, com déficits menores. Tá? Isso é um ganho para a criança, isso é um ganho para a sociedade
isso é um ganho para todos nós. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível de, né, olhar que aqueles que precisam mais, nós precisamos ofertar mais. Inclusive, eu falo que é um dos maiores ganhos que eu acredito. É mais para a família também, né? A gente citou um nome aqui da Vivian, né? Ela tem eu tive o prazer, se ela estiver assistindo aí, um abraço. Eu tive o prazer de conhecer ela, né? E ela foi dar uma palestra e o pino dela é suporte, se eu não me engano, no nível 2 ou nível 3, mas assim, você não fala, porque foi diagnosticado muito cedo. Isso. A menina dela tem superdotação, é inteligentíssima. E eu falo que é um benefício para a família, porque eu sempre falo assim, né? Por eu também estar vindo da área da educação, eu sempre penso assim, né? Eu tenho, né, sobrinhas dentro do espectro, dentro do TEA, né? E eu falo que assim, que eu acho que a maior missão hoje dos pais das crianças neurodivergentes, eu acho que é o medo de todos eles e no dia que eu morrer, né? Tem essa questão. Por isso que a gente tem que ter esse olhar. Quanto antes nós começarmos as intervenções, melhor vai ser para a criança. E se tiver o apoio da família, Will, o que eu quero deixar assim, registrado é assim, ó, a gente está falando da questão da educação, mas hoje a gente está falando de um outro lado, que as pessoas, que a educação não é só o ler, o escrever, né? Não. Que nem eu pego um exemplo assim, que eu vejo criança e falo assim, ó, vou pegar um exemplo na APAE, que é o que eu tô lá dentro, nossa, é um lugar que eu acho incrível, que tem um trabalho sensacional. Sim. Porque a questão, às vezes, a gente fica muito preocupado assim, eu acho que quando a gente fala de educação, 90% das pessoas pensam assim, nossa, será que meu filho vai aprender a ler e escrever? Eu falo, cara, a preocupação no momento agora não é nem o ler ou escrever, mas é ele saber levar uma colher até na boca. Ele aprender a ouvir, aprender a prestar atenção. Né? É aprender Então, a ir no banheiro e saber fazer um xixi sozinho. Ter autonomia. Ter autonomia. Isso, a palavra é essa, autonomia. É por isso que inclusive, quando a gente fala do monitor, né? O Plínio explicou muito bem a função do monitor, lembrando que é uma parceria, professor e monitor. Quem dá aula para todas as crianças é o professor. O monitor está ali para auxiliá-lo no que for preciso. Como você falou, às vezes a criança ela está aquém daquele nível da sala e não tem problema nenhum. Às vezes tem mais de uma criança e às vezes não é uma criança já laudada ou atípica, é uma criança que tem uma dificuldade. Todos temos, não é todo mundo que é bom para... Não é? Você tem uma inteligência artística. Você falou que você tinha dificuldade, mas você tinha um outro tipo de inteligência. Matemática, para mim, é o meu fraco. Mas tem calculadora. Graças a Deus. Mas a gente tem que trabalhar o básico para a criança desenvolver aquilo que ela tem dificuldade. Então, tudo que o professor está, né, ministrando a aula dele, fazendo ali, ele vai solicitar ao monitor, quando necessário, que trabalhe com aquela criança de uma forma adaptada. De repente, vamos dar um exemplo bem simples. As crianças estão escrevendo o nome. Aquela outra criança com dificuldade, o monitor vai pedir para ela para escrever a primeira letra do nome, né? Ou a última letra. Então, vai trabalhar de uma forma o mesmo conteúdo adaptado para aquilo que a criança consegue fazer. Porque se você exige muito além do que ela consegue, você desestimula a criança, né? Você falando disso, sabe, eu vou contar um negócio, uma curiosidade. A gente não vai citar nomes, mas eu esqueci, hoje eu não faço mais parte da sala de aula, mas continuo na PAI, mas... Uma vez professor, sempre professor, meu bem. Mas eu tenho lá duas crianças em especial lá que eles falam inglês e se bobear outras línguas, que nem... Eu não entendi, eu falei, escreve pro tio. E quem olha, fala assim, não sabe beleza. Mas eles falam inglês. Mas é porque eu tô falando. Surpreendem a gente de outras formas, né? Eu falo, cara, eu não sei falar inglês. Mas a gente tem que valorizar o que a criança sabe, pegar o que ela sabe, o que ela tem, né? Aquele foco dela, né? E estimular as outras aprendizagens também. Né? Então, essa é a função do monitor em sala de aula, ajudar, como o Plínio falou, em atividades que a criança não consegue fazer ainda. Por quê? O nosso objetivo é, aos poucos, essa criança se desenvolvendo na medida que ela consegue, estar tirando
todo esse apoio, né? Então, o nosso objetivo é esse. E às vezes a gente percebe assim, principalmente a família, as mães às vezes elas são inseguras, é lógico, com relação à criança. Eu entendo. É porque imagina, Elas- vamos pegar uma criança que não é neurodivergente, né? A mãe já tem um cuidado, já é coruja. Naturalmente já faz parte, né? né? Graças a Deus, Ainda bem. né? Graças a Deus que as mães são assim. E elas às vezes, mas eu quero um monitor só para o meu filho, porque ele precisa. E às vezes essa criança nem precisa tanto. Mas a gente tem que acalmar as mães, explicar tudo que a criança já consegue fazer para estar tirando realmente essa dependência, porque é isso que nós queremos. É como você falou, e o meu medo quando eu não estiver aqui mais para ajudar. É isso que a gente quer, que essa criança vá adquirindo autonomia aos poucos. Não é uma autonomia forçada, Eu vi uma mas entrevista. paulatina. Eu vi uma entrevista de uma mulher chamada Dalva. E ela tem um filho atípico e ele já é bem mais velho. Ele já deve ter mais de 40 e poucos anos, mas é uma eterna criança, né? E aí eu vi que ela foi num programa e ela falou um negócio que, nossa, eu achei incrível. Por isso que eu falo, eu nunca vou esquecer qual é o objetivo da educação especial. Porque ela começou a chorar, ela falava assim, não, porque agora já tá tudo certo. Se eu morrer, eu posso morrer em paz. Porque eu já sei com quem ele vai ficar, ele já sabe lavar a roupa dele, ele já sabe fazer, ele vai ficar com o irmão, tudo. Mas aí você vê assim aquela segurança, sabe? De que na educação, que eu falei assim, talvez a gente ainda a gente é muito engessado com as coisas que a gente fala na questão da educação, porque o tema hoje é educação especial, então a gente fica muito engessado nessa questão. Não, é o ler, é o escrever. Então calma. Tudo ao seu tempo. É o decorar, ele sabe como ligar, ele sabe como desligar, então ele sabe aprender. E ela falava assim, ó, e eu tô em paz, agora eu posso morrer em paz. Não que eu queira morrer, porque eu quero curtir muito a minha vida com ele. Mas ela fala bem claro assim, ó, eu consegui o objetivo. Ela conseguiu dar autonomia para ele. Dar autonomia. Poder sobreviver sem. Ó, uma coisa muito legal na PAE, que lá tem professoras que simulam até... simulam e chegaram a fazer isso. A questão da ida no mercado. Sim. Né, de como ir comprar algo. Hoje foi até bonitinho, porque eu tô falando assim que eu tava no mercado hoje e na rua da casa da minha mãe lá tem uma criança, e ele vai no mercado assim, ele sempre ia com um papelzinho. Hoje ninguém reparou isso, mas hoje eu reparei, porque ele foi sem o papelzinho. Ele já sabia Isso. o que ele ia pegar. Para nós, ditos normais, né? Não existe seres humanos normais, mas vamos usar esse termo. É simples, corriqueiro você ir ao supermercado, tendo o seu dinheiro, escolher o que você quer. Né? Para uma criança que tem algum déficit, isso é uma aprendizagem muito mais significativa muitas vezes, porque isso vai dar uma questão de dignidade, do que ele aprender grandes questões filosóficas, tal, né? As atividades diárias de vida são primordiais para a existência nossa, né? A sua higienização, a sua alimentação, lavar sua roupa, tomar seu banho, escovar seu dente, arrumar sua cama, limpar sua casa, né? Que faz isso para a gente ter uma dignidade. Para muitos isso precisa de uma outra pessoa para ensinar. Para nós que não temos deficiências significativas, a observação dos nossos pares faz com que a gente aprenda isso, né? E use isso no nosso dia a dia. Outros a gente precisa ensinar, né? Então, assim, a educação, ela tem muitas vertentes. É que a gente simboliza e resume a educação em ler e calcular. Mas tudo na vida é aprendizagem. Né? Tá. E uma outra pergunta, assim, que eu queria fazer para vocês é: quando esses casos chegam até vocês, porque vocês vão muito. Eu que sou do marketing, eu visito muito a escola, porque vocês falam, né? Sempre tá em evento, sempre tá acontecendo as coisas. E aí uma pergunta que eu tenho para vocês é assim, ó. Como que esses casos chegam até vocês? A mãe, que nem exemplo, que nem o Pili falou no começo, que nem do direito da criança ter, é um direito dela. Então, muitas vezes, acredito eu, que muita mãe vai matricula e vocês vão descobrir essa criança depois que ela já está no sistema, como que funciona, depois que entra no sistema, o que vocês fazem, qual que é a atitude de vocês? Por incrível que pareça, né, eu sei assim, às vezes a mãe, ela não percebe, né, porque ela tem um filho e tá com aquele filho ali e tudo mais. É o olhar do professor, que primeiro vai
detectar que tem alguma coisa com aquela criança que está chamando atenção. A maioria dos casos é o professor que percebe. Algumas mães percebem também, porque já tem outros filhos e percebem, falam, nossa, ele está demorando para falar, ou ele está demorando para andar, está andando, né, diferente e tudo mais. Mas a maioria das vezes é o professor que tem aquele olhar e ele já vai ao coordenador e fala, olha, aquela criança está me chamando atenção. Aí o coordenador já, porque o professor já fica, né, sou professora, eu sei, nós já ficamos preocupados, porque nós temos 25, às vezes 20, 25 alunos, mas cada um é de uma forma e a gente sabe olhar aquele que está chamando atenção. Aí a coordenadora fala, vamos observar mais um pouco, porque às vezes a criança está em adaptação, chegou ali na escola, mudou de escola, alguma coisa nesse sentido, e aí o coordenador pede para a professora estar observando. Se continuou, a gente chama as famílias, pede para levar para um pediatra, e o pediatra vai dar aquele olhar clínico. E vai verificar se realmente tem alguma coisa ali destoante e vai fazer os encaminhamentos para um neurologista, um outro profissional específico para estar laudando aquela criança ou estar fazendo as investigações. Alguns laudos, Will, são mais rápidos, outros mais demorados, dependendo da criança. Cada criança é uma, né? Agora, a gente estava falando que a saúde, assistência social, educação, todas andam juntos. O profissional da saúde, ele vai abrir esse leque. Vai falar, olha, essa criança está laudada, por exemplo, com autismo, né? Mas quem é realmente que vai trabalhar com aquela criança é o professor. É ele que vai orientar o monitor, é ele que vai estar com aquela criança todos os dias da semana. Então, o professor, ele é assim essencial para esse processo acontecer de uma forma melhor possível para aquela criança. Aí que entra a parceria com a família. A família tem que ouvir esse professor, tem que entender que o professor está tentando fazer com que aquela criança se desenvolva da melhor forma possível. E, às vezes, envolve, sim, colocar um limite nessa criança, ensinar ele a conviver com o grupo. Momentos de brincadeira, né, que a gente fala, as crianças estão brincando. É uma oportunidade fantástica de aprendizagem a hora da brincadeira. Não só para socialização, mas dividir, aprender a ouvir o não, que é muito difícil. E tudo isso faz parte desse processo. Tem crianças que desregulam, né? E aí o professor tem que estar consciente de como regular essa criança, o que fazer. E às vezes as mães falam, não podia ter deixado acontecer. Tem que acontecer às vezes, né? Então, o professor, ele é assim, essencial nesse processo. E as famílias têm que apoiar o professor. E ouvir o que o professor tem a falar e dar continuidade em casa nesse processo. É legal. Você comentou em questão dos polos, né? Que você falou das outras cidades, a gente ter um em cada escola. A sala de AE, Isso. sim. Inclusive no ensino fundamental, além do AE, porque nós estamos falando de crianças que têm um laudo que frequentam o AE, mas existem crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Que tem um TDAH, né? Que tem um déficit de atenção, TOD. Essas crianças, elas são atendidas por um psicopedagogo nas escolas. Todas as escolas de ensino fundamental têm um psicopedagogo. Agora, assim, uma pergunta, vamos falar assim, ó, meio que fora do normal que eu vou fazer, né? Mas assim, talvez, eu falo, pode ser bobo, mas muita gente talvez em casa deve estar se perguntando. Assim, perguntando a mesma coisa. Assim, vocês hoje estão à frente da educação, vocês sendo representante hoje, vocês acham que futuramente, eu tô falando isso porque assim, a gente tem a APAE hoje, mas a gente sabe que ela é, vamos falar assim, ó,
tantos hoje, né, desses estão sendo laudados, a PAE hoje não comporta, não consegue atender todo mundo. Até falei esses dias, eu tava falando com uma mãe, né, uma mãe assim, a gente conversando, ela falou assim, mas poderia, eu falei assim, então, mas é que tem aluno que às vezes, a gente tem um aluno lá que ele não dá para, por enquanto não dá para se enturmar, é todo um processo. Sim. Até ele chegar e poder falar assim, nossa, eu consigo ficar no meio de todos os alunos agora. Porque, que ele fala, o olhar é diferente, a experiência em casa é diferente, é um trabalho diferenciado. É até um trabalho muito bonito que a PAI faz. Eu não sei, né? Às vezes eu sonho muito alto. Às vezes eu falo assim, putz, a gente poderia expandir isso, porque ajuda. E eu acho que é muito bonito. É a questão do apoio de grupo de mães. Porque a gente sabe que o Plínio pode falar estaticamente, ou você, ou a Elaine, como é que fala? Estatisticamente. A sobrecarga fica a maior parte para a mulher. Para a mulher. Para a mãe. Ó, eu não vou citar o nome, mas em defesa, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é para ela, mas em defesa, eu tô falando isso assim, nessa questão da educação, porque no carnaval, uma mãe chegou e falou assim, você precisa defender mais a gente, porque nós mães ficamos com a cara. E de verdade, eu concordo com ela. Com certeza. Eu concordo com ela plenamente. Eu falo na questão da educação que nem um exemplo. Vamos pegar até assim. Por isso que eu falo que eu acho que a questão da educação evoluiu muito. A gente também tem que evoluir e entender. Que nem, quando a gente era criança, eu acho que até. Vou pegar um exemplo assim da FEBEM, né? Que a FEBEM começou com o intuito e hoje se tornou outro. Eu falo que aqui no interior é a PAE, acho que em São Paulo se chama AMA, né? Que é a questão das crianças. Do atendimento do autista, AMA. AMA, né? Tem as ACDs. As ACDs, é isso. A AMA, a ACD, tem a PAE. Em Minas Gerais tem a Pestalozzi. Pestalozzi. Então, pra gente ver como existem várias ONGs, né? E aí, eu lembro que quando a gente era moleque, a gente zoava muito com as pessoas que iam para a PAI. Na verdade, a gente tinha uns termos pejorativos, né, que se usava socialmente como retardado, débil mental, que eram, por incrível que pareça, eram termos técnicos. Tá? Hoje, essa terminologia foi substituída por deficiência intelectual. E aí, assim, eu acho muito importante essa questão. Por isso que eu pergunto para você assim, futuramente... porque a gente fala assim, quantos alunos hoje pelo município, até pelo estado, que o estado também tem que fazer a parte dele, a parte federativa também tem que fazer a parte dela. Vocês acham que futuramente, não sei, há de se criar polos como a PAE, pelo município ou pelo estado, que vão falar assim, não só na questão para não soar estranho, falar assim, então tá vendo, a gente tira da inclusão, mas eu acho que é mais para a formação, para depois incluir. Você está falando assim de escolas especiais. Isso, escolas voltadas para isso. Há um tempo atrás tinha salas especiais, né, escolas especiais. Eu acho assim, a APAE realiza um trabalho fantástico. É uma parceria que nós temos aqui do município com a APAE. E existem crianças que se beneficiam com a inclusão, tá? Eu sou muito a favor da inclusão. Quem me conhece sabe que eu sempre fui dessa área, só que eu sou a favor da inclusão até o ponto que ela beneficia o aluno. Se o aluno não se beneficia daquele ambiente na escola, ele precisa de uma sala direcionada para ele. Então, eu acredito que as escolas de educação especial, elas vão existir sempre, tá? E a APAE é uma parceira nesse aspecto. Nós temos alunos que não se beneficiam do espaço da escola regular, vão para a APAE, aprendem no ritmo deles, com um trabalho específico para eles, e depois eles voltam para a rede regular. Tem essa migração. Nós temos. Crianças que saem da rede regular, porque a rede regular não beneficia eles, e vão para a escola de educação especial, mas a PAI, ela tem critérios específicos de quem ela recebe, certo? E aí, por exemplo, nós temos casos recentes, por exemplo, uma criança que ficou um tempo na PAI e agora ele retornou para a escola regular. Então, nós temos essa troca. A escola regular
é um espaço de socialização total, que eu tenho uma reprodução da sociedade, a escola é uma reprodução da sociedade, e a escola de educação especial é um atendimento mais especializado. Por exemplo, nós temos salas na APAE que tem 2 alunos. Porque são situações muito específicas, e tem que ser assim. E aí essa criança, ela não passa da oportunidade de ter uma sala que, quando você retoma a sua infância, quantos colegas você tinha na sala? Então, é uma escola especial para casos específicos. E, por um outro lado, a educação, ela vai dar atendimento para aqueles que conseguem conviver em sociedade, mesmo tendo limitações no processo da aprendizagem. Por isso que tem todos esses recursos do psicopedagogo, do professor de EE, da contratação de monitor, para que a criança permaneça mais tempo na escola com qualidade, né? Eu sempre falo para quem trabalha com educação especial, seja de monitor, seja de professor do AE. Inclusive, eu saí de uma reunião com elas, e as professoras que nós temos no AE aqui, elas são apaixonadas porque elas fazem. Elas são comprometidas. Você sabe que a nossa chefe, ela fala isso. Ela fala assim, olha, você pode estar aqui. Foi um dos motivos pelo qual eu optei sair da sala de aula, porque eu falei, a PAE, eu falo assim, eu trabalho lá e a PAE me salvou. As crianças de lá, sabe? E porque faz a gente ter um olhar mesmo diferente. Faz a gente ressignificar muitas coisas. Faz ressignificar. Porque foi o que eu falei, não adianta você falar, eu vou pelo dinheiro, cara, você não fica. Se você for só pelo dinheiro, você aborta. Você é expulso. Ou você faz o que é pior. Você não dá o tratamento adequado. Eu sempre falo para quem trabalha com AE, pense como você queria que seu filho, se ele fosse especial, fosse tratado. A gente fala assim, o corpo responde, né? Então, assim, eu já tô há muito tempo para tomar essa decisão, né, da sala de aula. Porque querendo ou não, quem for, inclusive eu falo assim, que a gente tá abrindo as portas agora, a PAE tá fazendo um trabalho muito bonito, a Bia agora é a nova presidente, seja bem-vinda. E eu falo assim porque demorei muito, não é que eu demorei, que eu tava fazendo um péssimo serviço e tal, mas era porque eu tinha que enxergar, esse ponto, não é só... Lógico que assim, eu tô lá, continuo, pelo amor, eu falei, eu não quero sair de perto das crianças. Inclusive, semana passada que eu fui, aí eu desci, aí os alunos veio e falaram assim, você é um safado, você abandonou a gente. Aí, até eu explicar pra eles que eu ainda vou continuar com eles, mas agora de um outro, né? A bagunça, eu vou continuar fazendo a bagunça com eles. Mas assim, eu falo que a questão assim, tá certo. Quando o Plínio falou do amor, eu lembro dessa fala da minha chefe, da minha chefe pedagógica, da chefe da escola, que ela fala, se você tá aqui só pelo dinheiro, lógico que assim, tudo influencia, a gente também tem que pagar a conta. Não, é uma necessidade, mas não é o objetivo principal. Mas eu falo porque eu vivi isso na pele, eu tive. Porque eu falei... eu não ia conseguir ser mais o mesmo Will, porque as coisas mudam. Sim. Entendeu? Pra mim mudou. E eu chorei muito. Eu falo que assim, a PAE, ela me salvou várias vezes, porque eu falo assim, o jeito da minha chefe pedagógica, o jeito dela olhar pra mim e falar assim, calma, vamos sempre tem um jeito. Sim, vamos procurar a melhor ela sempre falava assim, caminho. A escola, você que a gente que trabalha com educação especial, não pode ser um fardo. Tem que ser algo que você saia da sua casa e fala assim, olha, eu estou destinado a ir lá e dar o meu melhor para ver o melhor. Gente, eu pego, por exemplo, eu falo que a gente tem alunos lá que eu tenho, não vou citar nomes, mas eu tenho um lá que ele começou a fazer um barulho assim na época, ele vai, mas ele não fazia. Aí você fala assim, mas um barulho. É uma evolução muito grande. É uma evolução. É muito diferente. E assim, Will, eu trabalhei muito tempo em sala de aula, mas também fui professora de AE durante muito tempo. E quando você está em sala de aula, vamos falar assim, com crianças típicas, é uma evolução, né? Ali, todo dia, você vê a criança evoluindo. Na sala de AE,
as crianças, elas levam, você tem que trabalhar a maior dificuldade do aluno ali no AEE. E não é uma coisa assim de hoje para amanhã, para semana que vem. É uma coisa devagar, os desenvolvimentos vão acontecendo, é lógico, mas de uma forma assim pequena, né? São pequenos. Algumas crianças demoram bastante para ter uma evolução. E o professor de AE, às vezes, ele fica... Angustiado. Isso, gera uma angústia, um medo, fala, meu Deus. Então, a gente eu tem que entendo. trabalhar com eles também. Olha, calma, ansiedade. E às vezes não percebe o tanto que aquela criança evoluiu, porque foi acontecendo tudo tão de pouquinho em pouquinho. A gente tem que parar e falar, lembra como ele chegou para você? Nossa, Como ele está hoje? Me parece que você fez eu voltar 2 anos quando eu sentei na primeira vez com a minha chefe pedagógica. Ela falou assim pra mim: sabe tudo que você aprendeu na faculdade? Que eu sou de artes, né? Eu levei todo o meu trabalho, desenho. Ela falou assim: então, esquece tudo isso aí. Isso é uma coisa importante, deixa eu dizer. A criança da inclusão, ele é um desafio para o professor. Frustra. E é eu achava assim, que era por quê? mentira. Porque a formação em pedagogia, a gente sai da faculdade de pedagogia, né, Helene? Achando que todo ser humano aprende da forma que a gente vê lá na faculdade. Isso é um déficit na formação de pedagogia no Brasil, né? Ainda mais com essas formações mais precárias, nós temos mais déficit ainda. Aí, o que ela te disse? Tudo que você aprendeu na faculdade com essa criança não serve. Não vai servir. Aí você tem que ter a humildade de você, enquanto profissional, de pensar o que você vai fazer para aquela criança. Por isso que muitas vezes, né? E aquele profissional, como nós temos bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, infelizmente, aquele profissional que não é tão vocacionado ou tão dedicado, ou que infelizmente está ali só por conta do salário, aí ele encontra uma barreira quase que intransponível. Porque a criança da inclusão é um desafio à sua formação. Você precisa buscar novos olhares, você precisa buscar novas informações, porque senão você não dá conta dela. E aí você desmotiva mesmo, e aí a gente vê, não só na nossa rede, como em muitas redes, professores assim, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou exausto, né? É lógico que existe todo um apoio para poder ajudar esse professor, mas a educação inclusiva, ela exige do profissional, você passou por isso, buscar novas diretrizes e sentar humildemente seu bumbum na cadeira, eu não sei nada disso, eu vou estudar. E aí, a pedagogia, muitas vezes, não oferece só a ferramenta suficiente. Na faculdade mesmo, assim, eu nunca, porém, quando eu cheguei na PAE para dar aula, eu me frustrava muito, porque eu falei assim, eu sei fazer isso. Mas ele não mas consegue. é ele que não sabe, é isso que você tem. Como que eu ensino ele? Então vamos reinventar. E esse como eu ensino não é o médico, o laudo que vai dar. Não. Isso é o professor que vai ter que ir atrás, vai ter Junto que com a família, pesquisar, que você junto com falou. a família, dando apoio. E assim, Will, você pode trabalhar com 100 crianças autistas. Cada um é de um Cada jeito. autista tem até uma musiquinha, né? Cada autista é diferente. Isso. E assim, às vezes o que deu muito certo para você, para o Plínio não vai dar. Não vai dar. Tem que começar Então, tudo zero. você começa tudo de novo, vai pesquisar e às vezes demora para você chegar Por isso no caminho. que trabalhar com educação especial precisa estudar sempre. Senão você não dá conta. Por quê? Não adianta, né, você ter uma formação para isso, sendo que as crianças são muito diferentes, né? E aí, aquela experiência te ajuda, a experiência é sempre experiência, mas você tem que ressignificar tudo, porque essa criança são outras demandas, né? O atendimento, por exemplo, de crianças autistas clínico, terapêutico, que é diferente da educação, para cada criança, para cada autista, você monta um plano individual de ensino. Isso é verdade. Certo? E na educação especial, nós também temos um plano educacional individual para aquela criança. É outra criança? Outro plano. Tem 2 alunos aí na sala de aula, cada um tem um plano. plano. Isso. Ó,
O que vocês estão falando aqui, assim, ó, eu empolguei tanto no papo que eu esqueci dos meus boa noites hoje, né? Pra ver que tá dando tão certo, ó, a Bia Silva Santos, ela falou assim, ó, minha filha tem 2 anos e meio e frequenta a sala de aula da EDA e da creche. Está ajudando demais. E a creche é maravilhosa e excelente. Então, Ai, que tá aqui o resultado Que bom. aqui. E aí, deixa eu só complementar uma coisa. Como nós nos propusemos a olhar a criança na creche com um olho diferenciado, nós temos que dotar essas professoras de recursos diferenciados, que é isso que eu estou fazendo com elas. Então, por exemplo, a Prefeitura de Palmeiras, eu acho que é assim, a gente saiu na frente, apesar do que nós estamos usando hoje já ser corriqueiro desde 1970 em outros países, tá? Nós estamos inserindo desde o ano passado na educação infantil, né? Que é um protocolo de avaliação de crianças internacional, que foi desenvolvido na cidade de Portage, nos Estados Unidos, e ele leva esse mesmo nome, Portage, tá? Que elas foram treinadas e as professoras da educação infantil estão usando esse diagnóstico, esse material, que é um procedimento científico, onde elas avaliam o ser humano de 0 a 6 anos em 5 áreas do seu desenvolvimento: social, motor, cognitivo, linguagem, motricidade, acho que eu pulei algum, mas enfim. E aí é um questionário vasto, onde elas vão olhar a criança e vão ter certeza onde essa criança tem déficit. Na sua parte motor, na sua parte social, nas suas aprendizagens das atividades diárias de dia, se higienizar, Na comer linguagem. sozinho, na linguagem, na questão cognitiva mesmo. E aí a gente tem um parâmetro daquela criança para mostrar para a família: olha, mãe, olha, pai, essa criança, ela está tanto por cento atrás do que era esperado, então nós orientamos que a senhora procure um pediatra, um médico, para investigar. Então, nós conseguimos agora implantar esse protocolo para a educação infantil, que é um protocolo validado internacionalmente, conhecido internacionalmente, que os médicos seguem, a parte da medicina também segue e conhece, a educação está usando para que a gente dê esse suporte técnico, porque não adianta simplesmente a gente chegar lá e falar assim: eu acho que o Will é um pouquinho mais inteligente que o Plínio. Isso não significa nada. Pouquinho inteligente quanto? Pouquinho inteligente. Baseado em quê? Baseado em que área? Ele é superior ao Plínio na motricidade? Ele é superior ao Plínio inferior na linguagem? Nós precisamos desses parâmetros, porque isso vai facilitar o diagnóstico. Quanto mais fácil e mais rápido for o diagnóstico, maiores as intervenções, menores os danos para a criança. Então, isso nós implantamos na educação infantil. Esse vale para criança de 0 a 6 anos. Só que nós atendemos criança até 11 anos. E aí hoje eu estava lá na escola na escola Ungaretti, implantando outro protocolo para avaliar crianças de 7 a 12 anos. São coisas distintas, que aí é uma avaliação mais criteriosa no sentido da aprendizagem efetiva. Só que a gente tem que entender uma coisa, Will, e isso é claro e é difícil para as pessoas entenderem. Para eu aprender a ler e escrever, eu preciso ter todo meu desenvolvimento social, motor e de linguagem desenvolvido. Senão, a leitura e a escrita e a matemática não vêm. Tá? É isso que elas conseguem enxergar agora a partir desse protocolo que elas vão começar a usar. Também são protocolos validados internacionalmente, usados em N instituições, para que ela fale assim: o João não aprende a ler. Só que o João, para aprender a ler, ele precisa expressar-se de forma suficiente, ou seja, desenvolver a sua linguagem, a sua capacidade comunicativa. Ah, mas o João é surdo. Eu não estou falando só da comunicação oral. Eu posso ter uma outra comunicação. Está aqui a Elaine, que é doutora na questão de Libras, que é uma outra língua, né? É uma forma de eu me comunicar. Então, ele precisa se comunicar, ele precisa se movimentar, ele precisa ter um desenvolvimento sensorial
ele precisa ter um controle dos seus instintos, que a gente chama isso, né, de funções executivas, mas é um termo científico para a gente dizer que nós precisamos nos limitarmos nossos desejos. Isso é uma evolução humana. Eu não posso fazer em qualquer lugar todas as vontades e todos os desejos que eu tenho. Fazer o né? que eu quero, a hora que eu Popularmente a gente chama isso de limite. Mas cientificamente, neurologicamente, a gente está dentro de um grupo de funções neurológicas chamadas de funções executivas, onde eu controlo meus instintos. Eu estou aqui conversando com você, não estou com vontade, mas imagina que eu estou com vontade de fazer xixi. Eu não abaixo minha calça aqui e faço xixi aqui. Tem todo um Tem toda uma aprendizagem. Onde eu vou, E tem todo um controle do meu desejo, certo? Então, o que acontece? Eu preciso de um desenvolvimento neural, do neurodesenvolvimento, que são essas habilidades, que o desenvolvimento humano deu para a gente 6 anos, que é chamada primeira infância, que corresponde ao período de creche e educação infantil, para que eu prepare essa criança, para que quando ele chegar no fundamental, que é o período de alfabetização, ele aprenda a ler. Nem todos vão conseguir esses desenvolvimentos. Tem crianças que vão precisar de mais tempo. Eu sempre conto para os meus alunos que eu tive uma paciente Down, tá? Que eu acompanhei por muito tempo. Ela conseguiu se alfabetizar aos 22 anos. Porque a família tinha todo o entendimento, sabia que isso ia vir com um tempo, né, muito superior à da escola, onde ela começou a escrever seu nome, escrever palavras, ler pequenas frases aos 22 anos. Esse é o tempo neurológico dela, que é diferente do tempo neurológico de uma criança neurotípica, que com 7, 8 anos já está enveredando o mundo da leitura e da escrita, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. É isso que muitas vezes sufoca o professor do AE, que ele está fazendo, mas vai falar assim, por que não lê? Não lê porque déficits neurológicos não foram supridos e precisam ser supridos, estão impedindo, são barreiras para esse desenvolvimento. Então, hoje, uma professora do AE falou assim, uma mãe veio aqui na minha sala e falou assim, o que você ensina aqui para o meu filho? No AE, que é contraturno. Ela falou assim, mãe, entra aqui, eu vou fazer com a senhora o que eu faço com o seu filho. Aí pegou jogo, pegou uns instrumentos de estimulação, porque uma criança tem muitas limitações. Aí ela falou assim, por isso que ele ama vir aqui. Por que ele ama ir lá? Porque ele faz atividades lá dentro daquela sala, das quais ele necessita neurologicamente e ele consegue realizar. E aí, quando a gente tenta levar ele para o mundo da alfabetização, é muito maior do que ele. Não é porque ele não quer. Não é como na minha época que a professora dizia, você não lê porque você é vagabundo. Porque você tem preguiça. Eu queria até mandar um abraço, não, mentira, eu vou lá, mas eu não vou falar o nome dela porque eu vejo ela aí na cidade até hoje, já falei pra ela, ela foi minha professora na 3ª série, e eu apanhei da minha professora, porque minha avó deu uma cinta pra ela. E eu apanhei dela. Mas era um aluninho assim, disciplinado? Não é. Por isso eu falo, a gente brinca tudo. Imagina, né? Mas a gente brinca tudo, aí uma coisa muito séria, né? Que eu falo assim, eu sempre achei eu sempre achava que eu era burro, por causa dessa questão da dificuldade de aprender a ler, de me concentrar. E aí agora, depois, com 38, 39 anos, que eu fui buscar entender o que era, e hoje eu falo assim, eu não acho, porque hoje tem a famosa moda, né? Tipo, ele é TDAH, não sei o que, pipoca. Não, às vezes a pessoa só é sem educação mesmo. E eu briguei muito tempo com isso, porque às vezes eu tô aprendendo a ter filtro em algumas coisas que eu falo. Depois de tantos anos, aí eu sou diagnosticado com TDAH e com a bipolaridade. E não é fácil, né? Não. Eu falo assim, porque assim, agora, né? Agora com 40 anos, cara. Aí faz sentido. Aí começa a fazer sentido muita coisa na escola. Eu falo que na escola faz muito sentido. Que eu não conseguia aprender como na faculdade mesmo. Mas eu sempre fui um bom vendedor. Eu sempre fui um cara que tem uma oratória boa. Eu sempre fui um cara que consegui chegar nos lugares, saber sair dos lugares. Eu lembro que na faculdade eu falo assim, às vezes eu também me policio muito perto do Plínio. Porque eu falo assim, eu tenho um certo problema de conversar com pessoas muito inteligentes, que aí eu travo. Então eu lembro que na época da faculdade, tomando café com o professor, eu expliquei todo o trabalho. Quando eu cheguei de frente para a sala de aula, eu não conseguia explicar.
Então, assim, no dia a dia, no convívio, eu vou falando de mim, mas em casa a gente briga. Quando a gente reúne todos os irmãos, a gente fala que ninguém é normal. A gente fala assim, não, todo mundo tem que. Eu falo, mas a minha parte eu tô fazendo. Eu tô indo pra terapia, tô buscando agora me conhecer melhor, então eu tô fazendo. E aí eu falo, pô, faz sentido. Então, assim, E isso tá te hoje, fazendo bem, não é? hoje com 40 anos, eu tô tentando ressignificar muita coisa. Mas vamos dizer, Will, se você tivesse nascido agora, nesse momento nós estamos na educação. Você estava lá na creche. E professor tem um feeling. Isso todos os professores têm. A gente olha para aquele bebê e fala assim, tem alguma coisa ali. Uhum. Aí uma pessoa com um olhar diferente fosse olhar, e aquele bebê fosse você. Chamar sua mãe, chamar sua avó e dissesse assim, mãe, leva ele no médico. Há 38 anos atrás, você estaria passando por uma investigação, você teria desde cedo entendido que você tem alguma coisa que te impediria, não que a sua vida seria melhor, não estamos fazendo esse julgamento de valores, mas que você não demoraria tanto tempo para ter um sofrimento, se questionar, será que eu sou diferente? Será que eu sou burro? Será que eu tenho alguma coisa? É que isso, hoje eu tenho um certo. Por mais que eu seja, eu até brinco com o pessoal, por mais que eu seja um cara que eu falo assim, na verdade eu sou muito conhecido, eu não conheço muita gente. Eu conheço assim, mas eu falo que eu sou mais conhecido do que eu conheço. Sim. Só que eu falo assim, até eu tenho um amigo que mora fora, né? E a minha irmã falou assim, cara, como que você tá aguentando? Porque meus pais, eles vão falar pra vocês, eu sou muito chato. Eu em casa, eu não gosto de conversar com ninguém, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar no meu canto. Tem uma galera que a gente sai junto hoje, eles sabem que eu sou chato pra caramba, eles ficam, pô, vai ser muito chato, cara, que não sei o quê. Dá 10 anos você quer ir embora, às vezes o rolê tá, mas eu sou assim, entendeu? Agora eu tô aprendendo como A o que lidar é. com isso. Então, aprender a colocar limite pra mim, porque até eu falo na terapia, né? Minha terapeuta fala assim, às vezes é o colocar assim, ó, o limite que você não tem, que você não queria assim, ó, aquela coisa do parece besteira, mas ela perguntou pra mim uma vez assim, você sabe receber as coisas das pessoas? Eu fico constrangido, que nem eu fiz meu aniversário de 40 anos, e aí eu fiz a festa, mas ó, eu tava assim, pensei só, as pessoas vão vir, vão comer, vai ter churrasco e tal. E quando eu sabia disso, porque eu me senti constrangido quando uma pessoa chegou e me deu um presente. E eu fiquei constrangido. Por quê? Porque eu não sou. Mas isso, ela falou, é pela condição em que eu vivi, pela condição. Então, quando a gente fala, eu sou prova disso da questão educacional. Eu fui para a faculdade. Inclusive, vocês estão achando? Eu fiz federal, tá bom? Então. Eu fui para federal. Eu falo assim, mas eu fiquei 9 anos no primeiro colegial. Até entender, porque é aquela coisa, não pode reprovar ele, eu ia. Só que todo ano, olha, 9 anos se repetiu o mesmo processo. 9 anos. Hoje, com 40 anos, eu olho e falo assim, nossa, podia ter sido. Não, podia. Mas já foi. É por isso Era um outro tempo, eram outros olhares, mas para que Isso. outras histórias igual do Will não se repita, é que a gente tem que ter essa sensibilidade e esse olhar de começar desde cedo. Porque, vamos dizer assim, muitas pessoas têm uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo, mas muitas outras pessoas, elas ainda olham para a educação como da minha época, certo? E se essa criança tem a infelicidade de estar nessa família, ela vai vivenciar tudo que você vivenciou. Para que outros Williams não passem por isso, não estou desmerecendo a sua história, pelo amor de Deus, no momento algum. Só estou usando de exemplo. Inclusive, A gente tem que ter esse olhar. E para a gente ter esse olhar, a gente tem que ter técnicas de como observar essa criança. Por isso que nós estamos preparando essas pessoas. Eu não conheço, né? Eu frequento a educação de muitos municípios, eu não conheço nenhum município na nossa região que tem esses protocolos, né? Esses protocolos são gratuitos, tá? É uma questão de procurar. Mas que utilizem esses protocolos para fazer o que a gente está fazendo. E assim, eu já tentei em municípios muito mais sofisticados, vamos dizer assim, que quando a gente fala assim, nossa, mas lá, e os professores não quiseram, tá? Mas aqui, as professoras, elas tanto quiseram, que elas estão usando, e elas querem mais. Tá? Então, assim, quando a gente tem um time, né, que é envolvido e compromissado, ninguém segura. Porque senão, em outros municípios,
mas mas eu não ganho o suficiente. Que em momento algum eu tive qualquer senão. Eu quero aprender, eu vou fazer, volta de novo, a gente faz, a gente tenta, se erra, porque o processo é esse, né? Então, o que acontece? É deixar isso como um legado para a educação do município de Palmeiras, porque esses professores vão ficar. A sociedade, todo ano, tem criança chegando na escola, né? Você disse aí no momento da sua fala, nós temos um aumento crescente, infelizmente, das deficiências. Por N questões que não vêm aqui ao caso, porque nós não estamos aqui para falar disso. Até amanhã, né? Mas nós temos que preparar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a ciência nos disponibiliza, inclusive esses protocolos de forma gratuita, é uma questão de alguém dizer assim, ó, eles estão lá, usa a impressora da Secretaria de Educação, imprime, entrega para o professor e capacita esse professor. O resultado disso são menos crianças sofrendo ou se policiando, dizendo eu não aprendo, eu sou burro, eu não converso com ele porque ele é mais ou menos inteligente. Isso é uma construção que a sociedade empurrou para você. Isso, e essa é interessante quando você fala essa fala assim, não é porque, até eu falo assim, né, porque de repente quem fala assim, nossa, o pai do Will, a mãe do Will foi um monstro. Não. É que assim, é que a gente falou, questão de época. Isso. Questão de visão. E hoje nós temos pais que ainda têm a mesma visão. Porque naquela época a gente podia abandonar, podia ter abandonado a escola e ter que... Nós temos histórias ainda, Will, que é triste contar, a Elaine sabe disso, de crianças, por exemplo, que não aprendem, que a escola chama para fazer uma reunião. A gente sabe, infelizmente, que tem pais que chegam em casa e castigam o filho. Sim. E aí a gente tá... E não é culpa da criança. Nós estamos no século XXI, onde nós temos uma facilidade muito grande de ter conhecimento. Mas ter conhecimento, nós temos uma oferta de conhecimento abundante hoje. Na minha época, a gente tinha que ir na enciclopédia Barça. Nossa! Hoje, você qualquer celular, você tem acesso à informação. Agora, tem pessoas que mesmo diante do conhecimento não querem esse conhecimento. É uma questão pessoal, né? Eu trabalho com formação de pessoas há muito tempo na minha vida e eu sempre digo, né? Eu vendo conhecimento. Você quer conhecer? Você quer aprender? Muito obrigado. Você não quer? Você quer diploma? Você quer papel? Ó, tem essa. Vai ser feliz. Só que assim, eu te garanto que se amanhã você estiver aqui e tiver esse problema, você vai ter plenas estratégias para resolver. Já se você for em outra instituição, é uma escolha sua. Aí é uma questão pessoal, né? Não tem que ter. As pessoas são livres para saber o que elas querem, né? Então, assim, conhecimento é necessário. Mas nem todos disponibilizam disso. E a gente precisa, né, mediar para histórias como a sua não se repitam. Isso. O importante é saber que hoje foi uma palestra, foi uma conversa de grande conhecimento e melhor, foi de graça. De graça não, quem paga a internet aí, que estava ao vivo com a gente ficou aqui esse tempo todo. Eu espero, de verdade, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui até amanhã. Aí a gente precisava de uma cervejinha. Precisava de um suquinho, um suco, um cafezinho pra ficar acordado, essas coisas, aí depois. Mas é sério, eu falo assim, pra gente ver, né? Se deixar a gente fica aqui, a gente tem muito assunto, a gente não consegue abranger tudo isso numa conversa só. E a educação, né? Ela é encantadora, né? Eu me fascino por isso. Eu falo assim, se deixar eu briso, eu vou para outras áreas. É que eu falo assim, meu cérebro eu tô escutando vocês aqui, muita coisa até me perdi, mas eu vou acompanhando por aqui, porque eu me perco, porque assim, é uma coisa que me fascina. Isso. É o cérebro e assim, todos têm que ter esse olhar, né, da importância da educação. E a gente tem, assim, o Plínio é o vice-prefeito, é da área, o senhor prefeito, ele tem um olhar para a educação, tudo que a gente propõe, né, Plínio? Prefeito... Dentro das nossas possibilidades financeiras, porque a gente sabe da realidade dos municípios, a gente também não vai ser imprudente. Mas dentro daquilo que a gente consegue, porque se deixar, a gente tem planos mirabolantes, né, Elaine? Falta o recurso. Levaria até para a Lua. Puxa, viagem para a Lua, facinho. Mas deixa eu dizer, dentro daquilo
que é possível com responsabilidade, sabendo de todas as necessidades que nós temos, nós estamos conseguindo deixar em um legado. Porque isso não é para mim, isso não é para a Elaine. Não. Eu já tive as formações que eu quero, estou estudando de novo, mas assim... Não para. Né? Não, quero morrer dentro de uma faculdade. Mas é um legado que fica para outras pessoas que talvez não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos, né, de ter essa possibilidade de estudar. E a educação, dentro das políticas públicas, eu falo isso sem medo, né, de ser equivocado, é a única que transforma as pessoas verdadeiramente. Sim. Ela transforma a realidade das pessoas, né? Então ela consegue romper ciclos persistentes de miséria cultural, de miséria econômica, né? De desconhecimento, de preconceito, de uma série de coisas que estão presentes na sociedade, infelizmente, até hoje no século XXI, como você disse, a educação tem esse papel. Você tá vendo, gente? Que eu falo, tem muito assunto para falar, mas infelizmente já estamos chegando ao final. Jura? Passou rapidinho. Eu posso só dar um agradecimento. É isso que eu falo. Agora eu deixo esse espaço para vocês darem um agradecimento, falar com quem vocês quiserem, mandar um beijo vamos falar, aquela hora especial. É toda essa câmera. Olha, essa câmera. Falando de educação, eu não poderia deixar de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação, todos os profissionais que lá atuam, assistente social, psicólogo, as secretárias, as ATPs, tanto da educação infantil, do ensino fundamental, as meninas da educação especial, elas não param, Will, porque nós temos muitas crianças incluídas na educação infantil, no ensino A gente fundamental. vai trazer elas para conversar aqui. Ótimo, vamos combinar, elas são excelentes. E não posso deixar de agradecer a todos os professores, professoras que atuam com essas crianças, né? Nós temos crianças incluídas nas creches, nós temos crianças incluídas na educação infantil, no ensino fundamental. Eu acho que não tem uma sala, acho que pouquíssimas, que não tem assim uma inclusão, ou não tenha crianças com algum laudo, alguma síndrome, ou TDAH, ou déficit de atenção. E essas professoras, esses professores saem de casa todos os dias armados, com vontade, com coragem de fazer a diferença na vida dessas crianças. É isso que faz a educação do nosso município se destacar perante os outros. Como o Plínio falou, as meninas do AEE, as professoras do AEE, querem estudar, querem aprender, elas estão fazendo capacitação para fazer um trabalho diferenciado, para dar o melhor de si, para conseguir tirar o melhor das crianças. Vamos valorizar esses profissionais. Isso, vamos. Gente. Eu só quero puxar uma fala em cima da sua só. Claro. Lembrando que a Elaine falou de todas essas pessoas, mas lembrando que são seres humanos. Sim. Nem todos os dias são dias. Com assim certeza. como as mães também tem dias que não querem ser mães. Às né? Então, vezes, Will, a gente vamos tem que lembrar ter, que tem o lado a gente humano tem das que ter pessoas empatia também. É isso. para entender os professores, mas as mães, você até citou, né? E a gente acabou desviando o assunto de como é difícil para as mães de crianças atípicas. Semana passada eu recebi uma lá no departamento de educação, muito nervosa, ela estava assim muito desgastada, ela tem Sim. 3 filhos, né? A mais velha com depressão e 2 crianças com autismo. Então ela estava assim muito abalada e a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e entender que não é fácil. É Né? isso que eu tô falando. Então, e essa Tantos parceria lados. tem que acontecer o dia que a professora, porque a gente tem falhas, gente, todo mundo falha, né? Eu, você, o Plínio, Graças né? a Deus. Nós todos somos falhos, né? Então, quando acontecer, a gente tem que ter um pouco de paciência, tem que ter empatia com as outras pessoas. A professora, ela não tem só aquela criança autista, ela tem mais 20, 21, 25 alunos ali na sala que precisam do auxílio dela. Então, as mães também estão cansadas, não é fácil, às vezes, né, lidar com a criança. Algumas dão mais trabalho que outras, é lógico.
mas a gente tem que ter esse olhar de valorizar todas as pessoas e dar apoio para todos, né? Família e educação juntas se apoiando para o bem das crianças. Plínio, considerações finais? Eu queria agradecer o apoio que a gente tem do prefeito municipal, né, Elaine? Com Que certeza. deixa a gente realizar assim, o que é possível com responsabilidade, né? Porque a gestão deixa a gente sonhar, tá? Nem tudo que a gente sonha a gente consegue por uma questão financeira que é a realidade do município, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a administração. A rede de Palmeiras tem uma peculiaridade, tá? Eu já prestei serviço em muitas redes. Nossos professores não têm medo de aprender. Isso é uma peculiaridade, tá? Né? Então, assim, é muito bom quando você tem um outro lado também que está disposto a melhorar, a crescer, a se desenvolver, né? A gente ainda não conseguiu fazer formações consistentes por uma questão orçamentária, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem em mente e não vai abandonar. Porque nós tínhamos que suprir déficits de infraestrutura das salas de AE, isso custa um pouquinho caro. Esse ano nós temos que suprir déficit das creches, porque nós vamos estimular, né? Porque nós inventamos um protocolo. Inventamos não, né? Nós trouxemos um protocolo, agora nós vamos descobrir os déficits e precisamos dar conta desse déficit. Então, esse ano nós vamos suprir a creche com alguns recursos que são necessários, porque a professora do AE de lá precisa de muito mais recursos, porque um bebê, não adianta eu dar um lápis, não adianta eu pôr um DVD, são coisas diferenciadas, Que é só tá? cuidar. Isso, né? E então nós precisamos investir e aos pouquinhos a gente vai investindo. E tem outras questões aí, né, no cuidado das crianças que têm transtornos, mas tudo com responsabilidade para a gente não, né, e nem divulgar antes da hora para não criar uma falsa expectativa, porque eu acho que isso é péssimo, né? Aí você cria uma falsa expectativa, a pessoa fala, e cadê? Cadê? Né? E aí nós temos todo um trâmite da administração pública que é diferente da vida particular, que eu vou no supermercado e compro o que eu quero e pago, né? O dinheiro público tem que ser usado com responsabilidade, ele tem que ser prestado conta para N setores, a Câmara, né, dos Vereadores tem a função de fiscalizar e é a função deles, a gente tem por dever explicar por que está usando, para que está usando. Então, é um trabalho que não é tão rápido, mas o que a gente está construindo no município é para ficar de forma perene para a população de Palmeiras. É isso. Ó, eu tenho que mandar aqui os abraços que eu falei. O papo foi tão bom que eu vou esquecendo. A Deca mandou um abraço para vocês. O Will Félix mandou aqui falando que até no projeto Escola Viva tem essa questão da inclusão. Com A nossa certeza. primeira dama falou parabéns, Elaine, parabéns, Plínio, na nossa educação em destaque. Isso é realmente um orgulho. Agora, a pessoa fala, o papo fica bom aí, na hora que tá acabando, o povo quer entrar. Aí, gente, vocês vão ter que assistir a live, porque assim, ó, se deixar que vai ficar aqui. Mas, ó, a GS, o filho dela tem 2 anos, está na creche, faz também, fez muita diferença na vida de uma criança autista. E isso são relatos de mães, então tá vendo como é que faz diferença, né? Eu vou só aproveitar, antes de encerrar, uma coisa. Aham. Algumas crianças, tá? Têm direito ao AE, mas as mães abdicam desse direito. Se elas soubessem o quanto os filhos ganham dentro daquelas salas que estão equipadas, sem falsa modéstia, o mesmo nível de clínicas particulares que cobram caro, o quanto isso acrescenta na vida dessas crianças de forma gratuita e com profissionais que, se eu tivesse uma empresa, eu queria que eles trabalhassem para mim. E pertinho de casa. E Porque outra agora, cada escola tem o seu AE. Depois dessa fala, você pode ter certeza que amanhã vocês vão começar a receber, vocês vão ver o tanto de mundo que vai atrás de vocês. É uma judiação, mas infelizmente a gente não pode dar conta dos problemas familiares. Mas se for por uma questão de desconhecimento, não deixem seu filho perder essa estimulação que as salas do AE dão de forma magnífica, porque os profissionais são os melhores que a gente poderia ter. E se algum pai, alguma mãe tiver dúvida, procura a Secretaria da Educação. Tem a Deca, a Alessandra, que estão lá, que são da Educação muito Especial, que vão explicar direitinho. Qualquer dúvida, a gente está lá para esclarecer. A Secretaria da Educação está de braços abertos para vocês.
assim que precisarem procurar a gente. Então é isso, pessoal. Já tentei encerrar 3, agora dessa vez eu Desculpa. trabalhei, porque eu falo, é um papo gostoso, é um papo que é Tomamos pinto necessário. agora. Né? É porque se deixar, realmente a gente fica, porque é um papo muito bom. Mas quando você Mas é um quiser, a papo. gente Por isso que eu volta. tô falando, então, assim, vocês fiquem preparados, vocês sempre vão voltar. Vamos trazer outras pessoas também das áreas Ótimo. pra gente poder estar conversando. Trazer as meninas, porque elas ficam fugindo, viu? As meninas de você lá, elas fogem, mas elas não vão É escapar. que elas têm um pouquinho, assim, de vergonha. É, mas a gente quer Ó, uma pessoa super legal também para trazer é o Ricardo. Supervisor e assessor de ensino. Temos ainda um tempão para trazer toda essa galera aí. Sim. E chegamos então ao fim de mais um podcast SCP. Eu quero agradecer imensamente, que eu falo assim, olha, é um bate-papo, mas para mim também é um conhecimento muito grande que eu Para nós também. absorvi aqui de vocês, né? Eu quero, em nome de toda a população, que vocês possam, gente, absorver tudo isso aí. Eu falo até absorva mesmo, porque estamos vivendo outros tempos, outras realidades, Isso, e a gente tem que mudar junto com isso. isso. Então, assim, olha, muito obrigado pela presença de vocês aí. Nós tá que bom? agradecemos. Gente, desculpa por hoje não ter mandado tantos abraços assim. Nós mas não aí, ó, deixamos. Outro os pinto. telespectadores, você tá vendo? Ó, vocês não deixaram dele. Mas assim, ó, vocês vão voltar mais vezes, a gente vai bater um papo. Então, já vocês aí, vocês podem fazer pergunta também aqui pelo nosso ao vivo aqui pelo podcast, tá bom? O pessoal agora começaram a interagir. Mas é assim, é isso. E olhando para vocês aí de casa, eu quero agradecer imensamente porque isso aqui só acontece, gente, por causa de vocês, tá bom? É trazer um papo diferente, é trazer um pessoal diferente para que vocês possam estar sabendo o que acontece dentro da prefeitura, o que acontece na educação. Hoje vocês viram que eu mudei um pouco a dinâmica, né, da conversa. A gente falou da educação, mas não vamos falar assim, do A, B, C, Do D. óbvio. Do óbvio. A gente bateu um papo de porque assim, como eu falei, às vezes você tá aí na sua casa, sentado no sofá, você precisa disso. Sim. Então, a intenção é isso. Semana que vem, se der tudo certo, não acontecer nenhum imprevisto, a Lu tá ao vivo aí, tá assistindo a gente, Lu, então, semana que vem, temos aqui, se não der nada errado, nós vamos estar aqui pela primeira vez com o prefeito e a primeira Dama, isso mesmo. que é a presidenta aí, Do Fundo Social de Solidariedade. Muito atuante. Atuante demais. Muito. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu. Às vezes eu não quero sair de casa, mas ela fala, vamos sair, vamos fazer. Que ela tá fazendo mesmo. Sim. Ela tá fazendo E na educação, tanto a primeira-dama quanto o prefeito, eles estão presentes em Sim. tudo. Todos os eventos. É uma coisa que é muito Tudo. legal. O Plínio é um cara que é acessível na rua, a Elaine também é acessível. Isso eu acho interessante. Sim. Porque a gente tem vocês têm que estar acessível mesmo para as pessoas. Enfim. E a primeira dama tá fazendo um bazar aí. Fiquem atentos nas redes sociais, tá? verdade, Pra angariar ó. fundos aí. Tá vendo? Eu falei, tá ao vivo, tá online. Tá online. Ela fica de olho. Eu esqueci a data, porque eu vi hoje, mas presta atenção que tem um Mas, bazar. ó, sigam as nossas redes sociais, né? Prefeitura SCP, tá lá, que eu vi hoje o bazar da Só primeira que eu esqueci o horário e o local, tá? Eu Porque também. a mente não tá muito boa. Com certeza eu vou gravar com ela logo. Não sei se gravo. Isso. Tava doente um pouco esses dias e não consegui, mas, ó, de semana que vem, já preparem a pergunta pro prefeito, já preparem a pergunta pra primeira-dama e vamos de chulapada, porque aqui, ó, com a gente não tem segredo. A gente tem que chegar e mostrar a realidade. A galera achou que eu ia falar outra palavra aqui, mas não, galera. Quero agradecer você aí que tá do outro lado. Uma boa noite, um ótimo começo de semana pra vocês e vamos que vamos. Desanimou? Toma um café e segue em frente. Até mais, pessoal.